Paz do Senhor, irmãos, um bom dia para todos. Nessa escola dominical de hoje, nós queremos compartilhar com todos vocês uma palavra sobre a Páscoa. Hoje também nós teremos a participação de alguns irmãos da igreja que vão fazer uma alvorada para vocês, com cânticos e pequenas mensagens também relativas à Páscoa. E logo depois nós vamos compartilhar um estudo bíblico sobre a Páscoa com todos vocês. Mas antes de tudo eu queria pedir à missionária Valéria para fazer uma oração. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Deus. Vamos orar então nesse instante. Pai, nós te louvamos por mais um dia nas nossas vidas. Hoje, domingo de Páscoa, Senhor, celebramos, ó Deus, a tua vitória, a nossa vitória. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, para a glória do Deus Pai. Nessa manhã, Senhor, te entregamos todas as nossas famílias. Fala ao coração daqueles que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Desperta, Senhor, para a salvação em Cristo Jesus. Fala aos nossos corações através desse estudo. É assim que nós te oramos, te agradecemos. Ó Deus, tu venceste a morte. Aleluia. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos colocar agora a participação dos irmãos que gravaram para vocês a alvorada dessa manhã. Bom dia para todos, eu sou o pastor Josias e em nome da Igreja do Betel Gásio desejamos que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. A celebração da Páscoa nos traz uma mensagem de esperança nesses dias tão difíceis, porque o Jesus que foi crucificado e morto é também aquele que vive pela ressurreição. Portanto, celebramos nesta ocasião de Páscoa um sentimento de esperança. Apesar de vivermos em tempos de crise, Jesus ainda é a nossa esperança e Ele é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.
Páscoa, o que representa para nós nesses dias atuais? A Páscoa representa uma agradável lição de redenção. Mostra que a redenção não se baseia nos nossos próprios esforços. Nenhum conhecimento ou esforço de nossa parte é capaz de endireitar o que o pecado desvirtuou. Antes, a redenção se baseia na substituição de outrem. A graça foi a força que operou no passado e a graça é a dinâmica operativa para quem crê em Cristo hoje. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. A Páscoa também representa a justificação pela fé. As Escrituras deixam bem claro que o amor eterno de Deus é a causa geradora da nossa redenção. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também revela de modo especial que no esforço, no espaço e no tempo, a morte do Cordeiro, a morte de Jesus é o ponto de origem, uma fonte da qual fluem inúmeros riachos. Os cristãos recebem a identidade de filhos de Deus pela graça, desfrutam paz com Deus em vez da culpa e medo, e essa graça o capacita para viver em santidade e produz dentro deles o desejo e a alegria da adoração. Amados irmãos, feliz domingo de Páscoa. Hoje um dia super importante para as nossas vidas. Jesus Cristo ressuscitou. Lá em João capítulo 11, versos 25, Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a promessa do nosso Deus para as nossas vidas, queridos. Vida eterna com Ele, com o Pai na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E em virtude de tudo isso, devemos lançar fora toda maldade, toda amargura, todo pecado, e que busquemos para as nossas vidas o amor, que é o vínculo da perfeição, a bondade, a mansidão e a paz.
Queridos, Deus abençoe vocês. Feliz domingo de Páscoa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde todos os dias. A nossa salvação está em Cristo Jesus, a qual ninguém pode nos roubar. Bom dia para todos, paz para todos. Deus abençoe vocês. Paz. No estudo dessa manhã, nós vamos falar sobre a Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que Cristo sendo apresentado e revelado pela palavra do Senhor para nós que somos a igreja. E antes da gente começar, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. E eu peço a você que na sua casa acompanhe a leitura desse texto. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, e essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei ali no Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue vos será o sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui, irmãos. Meus amados, o simples fato de Jesus ter morrido, e Jesus morreu durante a celebração da Páscoa, então a morte de Jesus ela não aconteceu em qualquer momento, mas Deus ele planejou que Jesus viesse a morrer exatamente no momento em que estava sendo comemorada a Páscoa, ali em Jerusalém. E isso é razão suficiente para a gente perceber o quanto o nosso Salvador Jesus Cristo e a obra que ele realizou tem relação profunda com a festa da Páscoa. As pessoas hoje distorcem o significado da Páscoa e introduzem símbolos comerciais que não têm nenhuma relação com aquilo que a Bíblia ensina, até porque o comércio está mais interessado em obter dividendos e lucros do que realmente em compreender, em passar para as pessoas o que significa, a partir de uma visão cristã, a celebração da Páscoa. E a gente observa que essa relação do nosso Senhor Jesus Cristo com a festa judaica da Páscoa tem elementos muito mais profundos, e nós vamos ver no estudo de hoje alguns desses elementos, para que possamos entender esse simbolismo que a Páscoa nos traz. O ritual da Páscoa ele foi estabelecido de forma a apresentar Jesus e sua obra ao povo de Deus. E é isso que nós vamos ver no estudo dessa manhã. O primeiro ponto do nosso estudo, no primeiro ponto, nós vamos fazer uma descrição de como era esse ritual da Páscoa. Então, nosso objetivo é descrever como era feito a celebração da Páscoa. A instituição da Páscoa ela está registrada, como a gente leu lá no capítulo 12 de Êxodo, e após Deus anunciar a última das pragas contra o Egito, e essa praga incluiu também a morte dos primogênitos, era uma praga
terrível, onde Deus estava defendendo o seu povo, mas ao mesmo tempo também coagindo o rei do Egito e os egípcios a libertarem o seu povo. E para isso, Deus estabelece e determina que essas pragas fossem lançadas contra os egípcios. E entre essas pragas nós temos aquela que é da morte de todos os primogênitos, do primeiro filho de cada família egípcia. Então Deus orienta o seu povo acerca de como eles deveriam proceder para serem poupados daquele juízo tão terrível que ia cair sobre os egípcios. Então a gente observa que a Páscoa também fala de livramento de Deus. Enquanto Deus ia punir os inimigos do seu povo com a morte dos primogênitos, ao mesmo tempo ele estabelece regras para preservar o seu povo desse juízo. Então a Páscoa é um símbolo que nos traz a lembrança, a capacidade que Deus tem de nos proteger. Além disso, além de celebrar a libertação da escravidão, a Páscoa também anuncia simbolicamente o que é preciso fazer para escapar do juízo divino. Na Bíblia nós vamos encontrar muitas passagens que falam sobre o juízo de Deus, né? Não só nesse cenário aí da Páscoa e da libertação dos egípcios nós vemos isso, mas no livro de Apocalipse também nós temos uma mensagem também que fala sobre o juízo de Deus e como Deus vai preservar a sua igreja desse derramamento de grande julgamento sobre a face da terra no período da grande tribulação. Mas o nosso objetivo hoje não é falar sobre a grande tribulação, e sim sobre a Páscoa. Então a Páscoa, além de celebrar a libertação do povo de Deus da escravidão, o povo estava há mais de 400 anos no regime de escravidão dos egípcios, né? Eles sofriam muito, eram explorados. Então Deus ele tinha promessas para esse povo explorado, esse povo que vivia como escravo. Então, nesse momento da Páscoa, Deus estabelece um fato histórico, um momento histórico para iniciar essa obra libertadora do seu povo. E também mostrar para o seu povo que eles, como povo de Israel, que faziam parte da aliança com o Senhor, poderiam ser libertos também desse juízo, poderiam escapar desse juízo de Deus. Então a Páscoa, além de nos trazer à memória todas essas coisas que eu acabei de citar agora, ela foi estabelecida no mês de Abide, o primeiro mês do ano israelita. Então a Páscoa sempre era celebrada no primeiro mês do ano. Para nós, o primeiro mês do ano é janeiro, para eles era o mês de Abide. E por que Deus coloca a Páscoa logo no início do ano israelita? Para que eles sempre entendessem que essa data era uma data muito importante na cultura deles, nas celebrações festivas, né? Todos os anos, quando eles começavam o ano, eles já deveriam se lembrar do Deus libertador, do Deus de justiça, do Deus que os havia tirado da escravidão, né? Nós também, como cristãos, devemos sempre ser gratos a Deus e sempre lembrar que um dia Ele tirou também cada um de nós da escravidão do pecado. Então, a festa da Páscoa, no mês de Abide, primeiro mês do ano, é o marco do início de uma nova vida. E na noite do dia 14 do mês de Abide, a Bíblia diz que Israel foi liberto do Egito. A gente vê isso lá em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 1. E é por causa disso que nessa data, durante todos os anos, Israel tinha que celebrar a Páscoa. Então sempre nessa mesma data, e até hoje os judeus fazem isso, né? Eles celebram a Páscoa, não só os judeus, como agora também nós cristãos, porque a igreja ocidental, a igreja cristã, já no século IV, quando foi organizada, quando começou a se institucionalizar, ela também estabeleceu a Páscoa como uma festa que deve fazer parte do calendário cristão. Nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebram no primeiro mês do ano, mas estamos celebrando, de acordo com o calendário cristão, nesse mês em que estamos agora. Então o primeiro passo para a celebração da Páscoa era a escolha do cordeiro. Então o cordeiro ele tinha que ser escolhido criteriosamente. Então o cordeiro ele deveria passar por um exame criterioso. Cada família, no dia 10 do mês, 4 dias antes do início da celebração da Páscoa, ela deveria escolher um cordeiro ou um cabrito que fosse novo e sem defeito. E esse animal ficava preso até o dia 14 do mês de Abide,
quando se dava início às festividades de celebração da Páscoa. Então esse animal, como eu acabei de dizer, ele era um animal escolhido de uma maneira muito especial, não era qualquer coisa que era dada a Deus. Tem muitas pessoas que dão a Deus o pior, o que sobra, o que não presta, o que não serve, mas os israelitas eram ensinados a ofertar a Deus, nessa celebração festiva da Páscoa, o seu melhor. E o seu melhor era um cordeiro que deveria ser perfeito, um cordeiro novo, porque ele tinha valor, não é? E um animal que não tivesse defeito nenhum, para ilustrar também como Jesus é perfeito nas nossas vidas, como a obra dele é perfeita. O segundo passo nessa festa da Páscoa era considerar se os membros da família eram suficientes para comer toda aquela refeição. Então, se a refeição não fosse suficiente para todos e eles não tivessem condições de separar mais um cordeiro, porque às vezes é uma família pobre, então outra família deveria ajudar aquela família mais humilde, de maneira que todos pudessem participar daquela celebração festiva. E um outro detalhe importante com relação a essa celebração é que nada poderia sobrar daquele alimento, do alimento feito com cordeiro e as outras especiarias que Deus também ordena que fossem utilizadas naquela festa. Nada poderia sobrar daquele banquete para o dia seguinte, né? Eles não poderiam deixar nada para o dia seguinte, né? Então é interessante esse detalhe, porque Deus também estava ensinando o seu povo a não armazenar em depósitos nada para a posterioridade. Mais tarde, quando nós vamos ver o povo ali no deserto, a gente vai observar que Deus também não permitia que eles armazenassem o maná, o pão que caía do céu. E por que Deus fazia isso? É porque Deus queria que o povo aprendesse a depender dele, do pão de cada dia que Deus enviava. E dessa forma nós aprendemos também uma grande lição, que nós também temos que aprender a confiar no Senhor, porque às vezes vão faltar recursos humanos, e nenhum recurso humano vai ser suficiente para fazer em algumas horas a provisão ou trazer o socorro que nós necessitamos. Então, dessa forma, Deus estava ensinando o seu povo a confiar na provisão do Senhor. E então, se na casa da pessoa não houvesse pessoas suficientes, né, o vizinho mais próximo deveria também ser convidado. Às vezes a família era pequena, e para que não sobrasse esse alimento, eles convidavam vizinhos, convidavam pessoas de outra família, que era mais humilde, para que pudessem participar daquela celebração em determinada casa, de modo que a palavra de Deus fosse obedecida e não sobrasse nenhum alimento. Então não havia nenhum tipo de desperdício. Bem, no final da tarde do dia 14, que era o primeiro dia de celebração da Páscoa, do mês de Abide, a comunidade se reunia para sacrificar os cordeiros. Depois eles voltavam para suas casas para assá-lo e comê-lo, né, durante aquela noite, juntamente com pães asmos e ervas amargas. Então o cordeiro, a carne assada do cordeiro, era comida com pães asmos e ervas amargas. E a gente vai falar um pouquinho sobre o significado desses elementos também. Então naquela primeira Páscoa, meus amados, houve uma atividade muito especial. Por quê? Porque cada família levou uma vasilha de sangue. Uma vasilha de sangue para colocar nos umbrais das portas de suas casas. Olha que coisa interessante, né? Por que é que Deus estava pedindo para o povo fazer isso? Esse sangue que ia ser colocado nos umbrais, eles iam marcar as portas de suas casas com esse sangue. Esse sinal do sangue identificaria diante de Deus quem era o seu povo, para que quando houvesse mais tarde a matança, né, promovida pelo anjo da morte que Deus estava enviando sobre o Egito para, através do seu juízo, castigar os inimigos do povo de Deus, dessa forma o povo de Deus não seria atingido. Então, onde tinha a marca do sangue ali na casa de um israelita, onde havia aquela marca, a maldição não entrava. Então, que coisa maravilhosa, porque a gente vê Deus providenciando um meio para levar o seu povo. O sinal do sangue impedia que esse juízo de Deus atingisse o seu povo. Nós também, essa realidade também pode ser trazida para nós também nos dias de hoje. Nós também somos marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. E também a marca do sangue presente nesse ritual da celebração da Páscoa é para nos lembrar que o único sacrifício que poderia cancelar o juízo do pecado, a morte espiritual que o pecado traz sobre nós, é o sacrifício de Cristo, que implicou em ele derramar o seu sangue
na cruz. Né? Então é maravilhoso porque essas coisas todas estão conectadas. A Páscoa, ela está profundamente conectada com a morte de Cristo, sacrificial. Então cada passo desse ritual ele era prescrito para a celebração, que era prescrito para a celebração da Páscoa, foi preparado cuidadosamente para revelar a Israel e a todos nós que somos verdadeiros crentes a pessoa e a obra de Cristo em prol da nossa redenção, em prol da nossa salvação. A missionária Valéria vai falar sobre o ponto 2. Bom dia, então, a todos. O segundo ponto diz Jesus, o Cordeiro de Deus. Né? Então, nós vimos que no Antigo Testamento se pegava um cordeiro sem mácula, e Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele foi o Cordeiro de Deus para as nossas vidas. Então esse primeiro passo na celebração da Páscoa era a escolha do Cordeiro, e no que diz respeito à nossa redenção, a escolha foi feita pelo próprio Deus, né? Chegando Jesus Cristo o próprio Deus em forma de homem, para se entregar pelas nossas vidas. Então, não há salvação sem derramamento de sangue. E esse sangue foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Jesus ele foi precedido por muitos profetas que falavam da sua vinda como cordeiro escolhido e enviado por Deus. João Batista foi o último destes profetas e o seu ministério preparava as pessoas para a chegada do Messias e apontava para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então, ao batizar Jesus, João viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu a proclamar: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. A mesma voz e as mesmas palavras foram ouvidas no Monte da Transfiguração. Mateus 17:5. Jesus requereu para si esse testemunho celestial quando discutiu com os fariseus. Então, o Pai que me enviou testifica de mim. Então, muitas vezes Jesus afirmou que estava cumprindo uma missão que fora dada a ele pelo Pai. Então, não há dúvidas, de que em toda a humanidade não há ninguém como Jesus. Por isso, podemos cantar: Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Esse é o hino 103 do Inário, o Novo Cântico. Então, amados, nesse segundo ponto, nós vemos a essência da Páscoa, Jesus o Cordeiro. Quando no Antigo Testamento se procurava um animal sem mácula, o mais perfeito possível, Deus envia Jesus, o próprio Deus encarnado, para ser esse Cordeiro imaculado, aquele que ia se entregar pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas, em favor de cada um de nós, porque não havia nenhuma outra maneira de sermos salvos se não fosse pelo derramamento do sangue do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aqui no terceiro ponto, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre as características desse cordeiro que era escolhido, do cordeiro que era sem defeito. Então, quando Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, ele disse a Maria, por meio do Espírito Santo, que no ventre dela haveria de nascer um ente santo. E Jesus Cristo, ele nasceu com plena santidade. Essa santidade que se faz presente na vida de Jesus, ela ilustra esse aspecto da perfeição desse cordeiro que era utilizado na celebração da Páscoa. João Batista, mais tarde, também confirmou essa mesma condição de Jesus, ao observar que ele não precisava se submeter ao batismo para arrependimento. Então Jesus ele não foi batizado da mesma forma como as outras pessoas eram batizadas, no sentido de que ele não foi batizado para se arrepender, até porque Jesus nunca pecou. Apesar de estar 100% em sua humanidade, apesar de ser tentado em todas as coisas, Jesus, em nenhum momento, ele pecou contra Deus. E ele mostrou em carne, ele mostrou encarnado que no seu estado original, o homem poderia também viver dessa forma, antes do pecado. Então, Adão, antes de pecar, poderia ter vivido dessa forma,
né, sem ter pecado em nenhum momento contra Deus, porque não havia a presença de uma natureza corrompida, nem em Adão e nem em Eva também. Nós também, se tivéssemos nascido sem o efeito do pecado, viveríamos uma vida bem diferente. Nós não seríamos pecadores e nem pecaríamos contra Deus, mas a presença do pecado nos torna pessoas diferentes, nos faz nascer, todos nós, como pessoas indignas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que não há um justo sequer. Todos nós nascemos debaixo da influência do pecado e, por causa disso, todos nós carecemos da graça de Deus. Então, Jesus era diferente porque, apesar de ser tentado em todas as coisas, nele não se achou pecado algum, nele não se achou culpa alguma. Apesar dele ser culpado pelos homens a ponto de morrer pela cruz, diante de Deus, ele nunca foi achado em culpa, né? Sempre foi achado em perfeita condição de inocência. Então, se há alguém que vivenciava uma plena condição de pureza e de santidade, era Jesus. E nesse aspecto, Jesus ele ilustra esse cordeiro que era separado para a festa da Páscoa. Esse cordeiro sem mácula, esse cordeiro puro, esse cordeiro novo, esse cordeiro que era o melhor animal apresentado a Deus. Então, há uma relação entre ele profunda e Jesus Cristo, né? Em toda a sua vida, meus irmãos, Jesus ele provou a sua perfeita santidade. Jesus ele foi tentado por Satanás. Lá em Lucas, a gente vê aquele relato nos evangelhos de Satanás tentando a Jesus por 3 vezes. E Jesus, por 3 vezes, ele responde com a palavra de Deus, ele vence aquelas tentações, mostrando para nós também qual é o caminho para nós podermos vencer as tentações que nos atingem. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então alguém pode até dizer assim, mas Jesus era mais especial do que nós, Jesus não podia pecar. Bem, em humanidade, se ele quisesse transgredir a vontade do Pai, ele poderia ter transgredido. Na oração que ele faz ali no Getsêmani, ele diz assim, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Então ele poderia simplesmente, se ele desejasse, ele como homem, abandonar a sua posição. Mas ele na oração, ele complementa dizendo, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus demonstrou, sendo tentado semelhantemente a nós, que é possível vencer o pecado. E em nenhum momento ele pecou contra Deus. Jesus ele não pecou contra Deus em palavra, né? Ele não pecou contra Deus transgredindo a lei estabelecida por Deus, né? Nós temos algo de diferente nesse aspecto, porque nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós que nos impulsiona a pecar contra a lei de Deus. Jesus não tinha essa natureza em si. Eu particularmente acredito que ele nasceu destituído dessa natureza pecaminosa. Até porque o seu nascimento ocorreu de uma maneira muito especial e sobrenatural, né? Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Houve a participação da mulher, Deus usando o ventre da mulher, mas houve uma ação sobrenatural e divina, onde Deus atuou diretamente sobre o ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, gerando Jesus. Então Jesus, ele não nasceu com a natureza pecaminosa, mas ele poderia, em seu livre-arbítrio, se ele quisesse, naquele momento no Getsêmani, se afastar da sua condição, se afastar do seu propósito, da sua missão, transgredindo o que Deus havia estabelecido para si, mas ele optou, meus irmãos, ele optou por obedecer ao Pai. O livro de Filipenses, capítulo 2, diz que em condição de servo, por meio da humilhação e por se tornar homem, ele obedeceu ao Pai até o fim, fazendo-se servo da humanidade, servindo a causa do reino de Deus. E por obedecer ao Pai até a morte por meio de cruz, isso está lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que o nome dele foi exaltado, e o nome dele foi colocado acima de todo nome na face da terra. Isso é maravilhoso, porque a obediência fez com que Cristo fosse exaltado. É por isso que ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Ele é o Cordeiro mais perfeito, o sacrifício mais perfeito que Deus poderia enviar à terra para nos substituir.
E é por causa disso também que a gente não faz a celebração da Páscoa, nós não celebramos mais a Páscoa como os judeus celebravam antigamente. Né? Nós não precisamos mais celebrar a Páscoa como ela era celebrada no Antigo Testamento, no mês de Abide, onde os judeus ali sacrificavam um cordeiro. Os judeus ortodoxos que moram em Jerusalém e que rejeitam a Cristo como Messias, até hoje eles permanecem fazendo esses sacrifícios tolos e inúteis, porque eles não reconhecem a Cristo como Messias e Salvador como nós aceitamos. Mas nós, que recebemos a Cristo em nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador, como Cordeiro de Deus substitutivo, até porque o próprio Deus disse, através do seu Espírito Santo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós que reconhecemos a Ele dessa forma, não precisamos mais ofertar sacrifícios, como os judeus faziam no Antigo Testamento. Então a Bíblia mostra que Jesus, apesar de ter sido tentado em todas as coisas, nele não se pôde encontrar pecado algum, defeito algum. Né? A gente vê que até mesmo os líderes judaicos tentaram apanhar Jesus em alguma falha. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 20, depois você leia, você vai observar que eles fizeram muitas vezes testes com Jesus, tentaram colocar ele em contradição com a lei. Então, mas tentaram acusar Jesus de estar transgredindo o sábado, mas em todas estas circunstâncias, Jesus, de maneira sábia, ele deu respostas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os propósitos de Deus para aqueles homens, e fez eles calarem as suas bocas. Após prenderem Jesus, nós vamos ver nos evangelhos que trouxeram até falsas testemunhas para condenar Cristo, mas nada conseguiram. E por fim condenaram ele à morte, né? Simplesmente porque Jesus estava dizendo a verdade. E condenaram a Jesus Cristo à morte com mentiras, com calúnias. Até mesmo Pilatos, mais tarde, quando ouve as acusações contra Cristo, o seu veredito, ele vai dizer: não vejo nesse homem crime algum. Ainda hoje tem muitos teólogos liberais, muitas pessoas incrédulas, muitos ateus, que tentam desacreditar Cristo como Cordeiro perfeito de Deus, tratando ele como um homem comum, como alguém desprovido de um ministério e uma vida onde através dele Deus atuava de maneira sobrenatural. E esses homens tolos que não querem reconhecer a Cristo em sua soberania, todos eles passarão. Como o tempo passa, eles também estão passando também. Mas a gente observa que aquilo que Deus profetizou acerca do seu Filho, acerca do seu Cordeiro perfeito, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus declarou, tudo isso tem permanecido. E Jesus, para nós, que somos a sua igreja, ele será sempre o perfeito e santo Filho de Deus. São bem-aventurados, como ensina Mateus capítulo 11, 6, os que não acham nele, em Cristo, motivo de tropeço. Assim como fez André, ao conhecer o Cordeiro de Deus, e imediatamente seguiu a ele lá em João, no capítulo 1, quando nós olhamos para Jesus, e quanto mais o conhecemos, nós vamos perceber as suas perfeições, nós vamos contemplar a sua santidade, a glória de Deus que se evidencia através da sua encarnação, ela pode ser testemunhada por cada um de nós, na medida em que nós vamos lendo os relatos do Evangelho. Aqueles discípulos e apóstolos que conviveram com Cristo, tiveram a oportunidade de testemunhar isso de maneira clara, com seus próprios olhos. Foram testemunhas oculares do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós, de uma maneira indireta, somos testemunhas do Senhor, porque pela fé nós contemplamos a vida manifestada do Verbo de Deus no meio da igreja. Amém, meus amados? Então, a glória de Deus e a graça de Deus sempre estão se revelando a cada dia de maneira renovada para nós que somos a sua igreja, e para nós ele permanece como Cordeiro perfeito de Deus. O plano que se consuma no Filho é um plano de redenção perfeita, e só o Filho poderia realmente nos resgatar do pecado e da morte. A missionária Valéria vai falar sobre o ponto 4. O quarto ponto, amados, fala do sangue do Cordeiro, né? Então, o sangue do Cordeiro, que certamente é a ilustração mais utilizada da Páscoa acerca de Jesus. Ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, Jesus disse: bebei dele todos, porque isso
isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ali o Senhor celebrou a Páscoa com os apóstolos e ali o sangue, o suco de uva, o vinho ali representando o sangue do Cordeiro. Então, desde então, o sangue do Cordeiro Pascual colocado sobre as portas, o derramado na base do altar, tem sido identificado como o sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. E seus efeitos têm sido apresentados de forma correspondente. Então, só haveria salvação, só há salvação através do derramamento do sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro é representado por Jesus Cristo. Então, sem mácula, sem defeito, e o sangue dele é que nos purifica de todo o pecado. Então, amados, o principal aspecto relacionado com o sangue de Jesus é a redenção. Jesus morreu para que nós tivéssemos o direito à vida eterna. Não haveria salvação, não há nada que nenhum de nós possamos fazer para que possamos ser salvos. Só é através do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador é reconhecer que Ele era o Filho de Deus e o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Então, o principal aspecto relacionado a isto está relacionado com o sangue de Jesus. É a redenção, nós já falamos. A morte do Cordeiro Pascual era o único meio de ser poupado da ira de Deus que se abateu sobre o Egito. Aqui nós estamos fazendo a correlação entre o primeiro ponto, quando o pastor Josias falou da questão de como era a Páscoa, né, no Antigo Testamento, e que foi necessário derramar sangue nos umbrais das portas para que ali reconhecesse que ali era a casa de um cristão, de um judeu. Então estamos relacionando, fazendo essa relação agora com o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. As casas cobertas por aquele sangue não iriam receber a visita do anjo da morte, e isso foi a representação de uma realidade muito mais profunda. Jesus é o único que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Aqueles que são cobertos pelo seu sangue têm seus pecados perdoados. Isso está lá em 1 João 1:7 e Apocalipse 1:5. E serão apontados como justos no dia do juízo de Deus. Então só há salvação através de Jesus, né? Não há outro, né? Nenhum outro meio de sermos salvos se não for através de Jesus Cristo. E é preciso que cada um reconheça, né, na sua essência, que você precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Apocalipse anuncia que os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro venceram, são bem-aventurados e receberam o direito de comer da árvore da vida e entrar na Jerusalém celestial. O sangue de Jesus também é relacionado à nossa santificação. Ele foi o preço pago para nos resgatar do fútil procedimento que nos legaram nossos pais. Então, é o sangue de Cristo que nos santifica, né? Nós sabemos que nós somos pecadores e todo dia nós falhamos, mas essa culpa, Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O sangue de Cristo é também a base da responsabilidade dos líderes da igreja. Isso está lá em Atos 20:28. A igreja pertence ao Senhor. Ela foi resgatada pelo alto preço do sangue de Cristo. Apocalipse 5:9 fala sobre isso. Por isso, todo cuidado deve ser empregado em seu pastoreio. Então, a igreja, a noiva de Cristo, foi resgatada por alto preço. A minha vida, a sua vida, amados irmãos, né, foi resgatado por alto preço. Por isso que devemos buscar a nossa santificação, lançando fora todo pecado, toda amargura, toda angústia, né? E buscando o amor, que é o vínculo da perfeição, buscando a paz, a longanimidade, a bondade, os frutos do Espírito para as nossas vidas, porque isso agrada o coração do Senhor. Eu vou passar para o pastor Josias agora, que vai fazer o fechamento do estudo. Amém, meus amados. Aqui na conclusão do nosso estudo, eu queria falar que a ligação de Jesus com a festa da Páscoa, ela vai muito além da data
em que a morte de Jesus aconteceu. De muitas formas nós podemos ver que a Páscoa foi instituída para nos apresentar a Cristo. Então nunca esqueça disso, a Páscoa ela existe ou foi instituída por Deus apenas com o único propósito de, mais tarde, Jesus Cristo ser apresentado e revelado ao mundo e agora a nós que somos a sua igreja. Então cada detalhe do ritual que nós estudamos nessa manhã, tudo foi cuidadosamente preparado para refletir a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo e para indicar a obra que Ele realizou para a nossa redenção. Então, um israelita dedicado à comemoração da Páscoa não teria como negar que Jesus cumpriu plena e perfeitamente todos os aspectos prescritos para essa celebração e o seu sangue era infinitamente mais eficaz para a redenção e santificação do povo de Deus. Então o sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz, eles mostram que Jesus Cristo, como Cordeiro enviado por Deus, ele cumpre e realiza plenamente e perfeitamente tudo aquilo que Deus idealizou para nós, que somos as suas criaturas, os seus filhos, não é? Então a minha pergunta para você nessa manhã é: você está convencido dessa suprema perfeição de Cristo? Você reconhece nele o Cordeiro escolhido por Deus para a sua redenção? Tê-lo como Salvador é suficiente para dar a você plena satisfação? Será que você está satisfeito pela obra que Deus tem realizado na sua vida através de Jesus Cristo? Você consegue descrever essa suficiência de Cristo para outras pessoas? Será que nós conseguimos descrever a nossa experiência de salvadora para outras pessoas? Estou falando aqui de sermos testemunhas do Senhor para outros. Testemunhas nada mais do que aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Será que já convidamos o nosso vizinho para participar dessa obra que Jesus realiza? Será que já convidamos algum colega de trabalho, as pessoas que nós conhecemos? Então temos que compartilhar com outros acerca daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então a Páscoa, como diz o apóstolo Paulo, a nossa Páscoa é Jesus, irmãos. Nada mais é do que isso. Nossa Páscoa, ela deve ser celebrada e comemorada em torno da obra e da pessoa de Cristo, porque Ele é a nossa maior razão de existir, de estarmos aqui nesse momento. Amém? Meus amados, antes de encerrar o estudo dessa manhã, eu quero avisar vocês que logo mais, a partir das 18 horas, nós teremos o culto de celebração da Páscoa à noite. Ele vai ser transmitido diretamente do templo da nossa igreja. Convidamos todas as famílias e todos vocês para estarem participando. Então, como estamos nos reunindo apenas pelas redes sociais, nós vamos compartilhar o link do culto. Envie esse link para outras pessoas, para que a celebração desta noite seja mais um momento de edificação e de alegria renovadora nas nossas vidas. Desejamos que Deus abençoe a vida de vocês. Nesse momento nós vamos terminar o nosso estudo. Um abraço muito grande para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Bom dia a todos, paz.